E aí, galerinha que curte o morfo, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos fazer aquilo que a gente fez com o membro superior. Vamos descrever as ações gerais dos músculos dos membros inferiores. E depois a gente vai trazer aulas individuais falando de cada uma das partes dos membros inferiores. Bora lá? Bom, pessoal, então dando início a mais uma aula sobre os músculos esqueléticos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a função geral dos músculos dos membros inferiores. Na última aula, nós fizemos um resumo sobre as ações dos músculos dos membros superiores, que têm a função primordial de realizar movimentos complexos, como, por exemplo, segurar um objeto, escrever. Hoje, nós vamos ver que os membros inferiores, eles são adaptados para a função de ficar em pé, né, que seria a posição ortostática, ou então para se movimentar, né, que é o que a gente denomina de marcha, né, que é o nome que nós damos à forma com que a gente se locomove, né, e aí outras funções mais complexas, como uma corrida, por exemplo. Então, todo o nosso membro inferior é adaptado para essas funções. A principal mudança, né, alteração que aconteceu na anatomia do corpo humano para que a gente pudesse adaptar as funções dos membros inferiores foi o desenvolvimento de uma região glútea mais avantajada. Além disso, o osso que forma o esqueleto da coxa, que é o fêmur, ele deu uma encurvada e desenvolveu novas estruturas, que são os trocânteres. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa musculatura que compõe os membros inferiores. Então, para facilitar o entendimento e para que essa aula fique o mais didática possível, nós vamos abordar os músculos da seguinte forma. Nós vamos primeiramente descrever os músculos que estão relacionados com o compartimento anterior e medial da coxa, e depois nós vamos passar para a porção posterior e vamos trabalhar a região glútea e o compartimento posterior, seguido da parte posterior da perna, depois partes anterior e pé. Então, pessoal, os músculos esqueléticos que agem nos membros inferiores, em geral, eles agem na articulação do quadril, na articulação do joelho e nas articulações relacionadas ao pé. Então, vamos começar falando dos músculos que agem na articulação do quadril e que fazem parte do compartimento anterior da coxa. Mas antes de falarmos dos músculos esqueléticos propriamente ditos, vamos relembrar da articulação do quadril. Então, primeiramente, essa articulação é formada pela união do fêmur e do osso do quadril, né? Eles possuem duas faces articulares para formar essa articulação. Então, aqui nós temos o acetábulo e a cabeça bem esferoide do fêmur. Aqui eu tenho um fêmur e um osso do quadril do lado direito. Então, vejam só, eles se encaixam dessa forma, formando a articulação coxofemoral. Então, entre o acetábulo e a cabeça do fêmur. Vejam que essa articulação lembra muito a articulação que nós vimos lá no ombro, elas são análogas, apesar de que a articulação do quadril tem um pouco menos de mobilidade do que a articulação do ombro. Mas, no geral, a articulação do quadril, ela permite os movimentos de flexão, eu vou virar assim, ó, de lado, né, que é uma vista medial, aqui o movimento de flexão do quadril, extensão do quadril, permite também, agora uma vista anterior, os movimentos de abdução, adução e o movimento de rotação, né? Então, rotação interna ou medial e rotação externa ou lateral, tá certo? E aí a combinação também desses movimentos, dando o movimento de circundução, ok? Vou dar início à descrição dos músculos esqueléticos dos membros inferiores, começando então aqui pela região do quadril. Então, aqui nós temos uma vista anterior dessa região. Aqui nós temos músculos que fazem parte do compartimento anterior da coxa e aqui nessa região nós temos a articulação do quadril, que está relativamente oculta por conta da presença dessa musculatura. Então, dando início à descrição do compartimento anterior da coxa, eu gostaria que vocês soubessem, então, que o compartimento anterior, ele realiza flexão nessa região do quadril e lá na região do joelho, ele faz basicamente extensão do joelho, ao contrário, ok? Vamos focar aqui primeiramente nessa região do quadril. E o primeiro músculo que eu gostaria que vocês prestassem atenção
é esse músculo aqui, um pouco mais lateral em relação à sínfise púbica. Esse músculo ele é denominado de ilho-psoas e é o principal músculo que realiza a flexão da coxa. Ele é o mais forte dos músculos flexores do quadril e apesar de ser um dos músculos mais fortes do nosso corpo, né, ele fica relativamente escondido, porque aqui nós estamos vendo a sua inserção distal, porque as suas origens, que na verdade são duas, estão localizadas lá na pelve maior e na região abdominal. Vejam só, aqui nós temos as últimas vértebras lombares. O músculo ilho-psoas, ele recebe essa nomenclatura porque ele é formado a partir de dois músculos individuais nessa região aqui da pelve maior e do abdômen. Lá na região da asa do ilho, internamente, nós temos o músculo ilíaco e nas últimas vértebras lombares nós temos o músculo psoas maior. Vejam que os ventres desses músculos vão descendo lá na região da pelve maior e ao atravessar esse ligamento, que é o ligamento inguinal, seguem para a região da coxa, né? Essa região anterior da coxa. A partir daqui, esses ventres estão juntos formando o músculo ilho-psoas, que vai se inserir no fêmur, passando anteriormente a articulação do quadril. E todo o músculo que passa anteriormente à articulação do quadril vai realizar flexão do quadril. Então, se nós lembrarmos das linhas de tração, o músculo ilho-psoas tem uma linha de tração nesse sentido. Então, ao puxar o fêmur em direção anterior aqui em relação ao quadril, nós vamos realizar o movimento de flexão. O próximo músculo que nós vamos trabalhar, ele está localizado medialmente à inserção do músculo ilho-psoas. É um músculo relativamente pequeno, quadrangular, plano, e por ele ser pequenininho, ele é denominado de músculo pectíneo. Então, ele também faz parte dessa região anterior da coxa e vai servir como um sinergista da flexão do quadril. Além disso, por conta da sua linha de tração, que segue dessa porção mais anterior em direção medial, ele também vai auxiliar na rotação interna, vai puxar o fêmur em direção à linha mediana, realizando rotação interna ou medial da coxa. Esses dois músculos, além de outras estruturas vizinhas, são muito importantes na clínica por conta de formar os limites dessa região triangular anteriormente na coxa. Essa região é denominada de trígono femoral e contém a veia, a artéria e o nervo femoral. Nesse local, a artéria femoral é relativamente superficial e pode ser facilmente palpada durante exames físicos. Outro músculo que faz parte do compartimento anterior da coxa é o músculo mais longo do nosso corpo, denominado de músculo sartório. Ele é semelhante a uma fita e segue de lateral para medial, atravessando a articulação do quadril anteriormente e a articulação do joelho em sua face medial. Então, dessa forma, ao atravessar anteriormente a articulação do quadril, ele auxilia no movimento de flexão. Porém, ao atravessar a articulação do joelho nessa região medial, ele vai auxiliar na estabilização dessa articulação aqui na sua porção medial. E além disso, como a inserção é levemente posterior, nós vamos ver mais adiante que ele também vai auxiliar na flexão do joelho. A gente consegue ilustrar facilmente a ação do músculo sartório ao nos sentarmos cruzando uma perna sobre a outra. A posição muito utilizada por pessoas que realizam, costura. Então, antigamente o sartório era conhecido como músculo costureiro. Então vamos agora à descrição do músculo quadríceps. Esse músculo tem essa nomenclatura porque é formado por 4 ventres musculares. E esses ventres são bem volumosos, são bem grandes e ocupam quase que todo o compartimento anterior da coxa, seguindo para suas porções laterais e mediais. O músculo quadríceps, como ele atravessa a articulação do joelho anteriormente, ele realiza extensão do joelho. Porém, um dos seus ventres, o músculo reto femoral, atravessa a articulação do quadril anteriormente e vai auxiliar na flexão do quadril. Eu vou retirar o músculo sartório para nós podermos visualizar os outros ventres com maior facilidade. Vejam, portanto, que nessa face anterior da coxa, o músculo quadríceps ocupa quase que todo esse compartimento e somente o seu ventre, denominado de músculo reto femoral, atravessa anteriormente a articulação do quadril, auxiliando então na flexão do quadril.
Entretanto, seus 4 ventres se juntam distalmente, formando um único tendão que passa anteriormente à patela e se funde ao tendão patelar, que por sua vez se insere anteriormente na tuberosidade da tíbia. Então vejam só, aqui nós temos anteriormente esse músculo que está bem próximo aqui do plano mediano da coxa, é o músculo reto femoral, é o único ventre do quadríceps que atravessa a articulação do quadril, né? Lateralmente nós temos o músculo vasto lateral, medialmente o músculo vasto medial, e quando nós retiramos o ventre do músculo reto femoral, a gente consegue visualizar o ventre mais profundo do quadríceps, que é o músculo vasto intermédio. Bom, vamos passar agora à descrição dos músculos que compõem o compartimento medial da coxa. Observem que essa musculatura se insere medialmente em relação ao fêmur. Alguns desses músculos atravessam a articulação do joelho também de forma medial. Então, esses músculos, de acordo com as linhas de tração que eles geram, eles vão promover o movimento de adução, né, puxando o fêmur em direção à linha mediana. Então, o compartimento medial da coxa é considerado o compartimento adutor do membro inferior. Nessa região mais anterior e medial da coxa, nós temos 2 músculos adutores importantes, que são os músculos adutor longo e adutor curto. Mais medialmente e superficialmente, nós temos o músculo adutor mais longo e mais fino de todos, denominado de grácil. O músculo grácil, ele atravessa a articulação do joelho póstero-medialmente e se insere juntamente com o músculo sartório nessa face medial e posterior do joelho. E já nós vamos ver que essas estruturas formam uma outra região importante aqui na face medial do joelho. O músculo grácil, apesar de ser um músculo adutor, ele atua mais como um músculo sinergista da adução. O adutor mais potente, ele fica mais posteriormente em relação a essa face medial da coxa e é o maior dos músculos adutores. Esse daqui é o músculo adutor magno. E aqui na vista anterior, ao retirar o músculo sartório, a gente consegue ver uma parte do seu ventre aqui, inferiormente nessa região anterior da coxa. Bom, pessoal, então agora vamos passar dessa vista anterior para uma vista posterior, onde a gente consegue visualizar o membro inferior e parte do tronco, mais especificamente a região glútea. Essa região glútea, ela é considerada uma região de transição entre o tronco e o membro inferior. Porém, funcionalmente, ela faz parte do membro inferior. Os músculos glúteos formam o principal volume dessa região. E aqui nessa vista mais póstero-lateral, nós conseguimos ver o maior dos músculos glúteos, que é o glúteo máximo, e logo acima e mais anteriormente ao glúteo máximo, nós temos o músculo glúteo médio. Quando nós retiramos o glúteo máximo, a gente ainda consegue visualizar um outro músculo glúteo um pouco menor, que é o músculo glúteo mínimo. Observem que pelo sentido das linhas de tração desses músculos glúteos, principalmente o músculo glúteo máximo e glúteo médio, eles vão realizar a abdução do quadril e, no caso aqui dessas fibras mais posteriores do glúteo máximo, extensão do quadril. E ao retirar o músculo glúteo máximo, a gente consegue visualizar músculos menores e mais inferiores aqui nessa região do quadril, que são responsáveis principalmente pela rotação lateral do fêmur. Vejam só o sentido da linha de tração desses músculos. Aqui nós temos o músculo piriforme, os 2 gêmeos, que é o gêmeo superior e o inferior, o músculo obturador interno e o músculo quadrado femoral. Observem que esses músculos têm íntima relação com esse nervo, que é o nervo isquiático, principalmente o músculo piriforme. E esse nervo ele é responsável por grande parte das nevralgias dessa face posterior do membro inferior, porque é dele que parte a inervação das estruturas mais posteriores do membro. Então, saindo dessa vista posterior e passando para essa vista anterolateral, nós temos o último músculo dessa região do quadril, que é o músculo tensor da fáscia lata. Ele é relativamente pequeno e se insere nessa fáscia que está pintada em cinza, que é um espessamento da fáscia que reveste a musculatura da coxa. Aqui nós temos o trato iliotibial e o músculo tensor da fáscia lata é responsável por tensionar essa musculatura, dando uma leve estabilidade lateral aqui para a articulação do quadril.
Além disso, como ele atravessa levemente anteriormente a articulação do quadril, ele vai atuar como um sinergista da flexão dessa articulação. Então, voltamos novamente para essa vista posterior dessa região do quadril, está aqui o músculo glúteo máximo, e agora nós vamos trabalhar a musculatura principal dessa região posterior do fêmur, que é a face posterior da coxa. Então, vejam só, vou posicionar dessa forma a nossa câmera. Então, todos esses músculos compõem o compartimento posterior da coxa. Então, de lateral para medial, nós temos o músculo bíceps femoral, então um outro bíceps, só que agora na região da coxa, né? Também possui 2 ventres. O músculo semitendíneo, que é mais superficial, agora medial. E profundo ao semitendíneo, nós estamos vendo parte do ventre do músculo semimembranáceo. Esses 4 ventres, né, considerando que o bíceps femoral possui 2 ventres, né, desses 4 ventres, 3 deles, que é a cabeça longa do bíceps, o semitendíneo e o semimembranáceo, são considerados os músculos isquiotibiais, porque a porção proximal desses 3 ventres atravessam a região do quadril posteriormente, auxiliando na extensão do quadril, já que as linhas de tração vão ter esse sentido, né? E tibiais, porque os tendões distais de todos esses músculos atravessam a articulação do joelho, se inserindo na tíbia. Porém, o bíceps femoral se insere lateralmente e o semitendíneo e o semimembranáceo se inserem medialmente. Como esses 3 músculos atravessam a articulação do joelho posteriormente, eles vão provocar linhas de trações nesse sentido, promovendo então a flexão do joelho. Eu vou passar agora o membro inferior para essa vista medial, para a gente poder visualizar uma área específica aqui na região da tíbia. Aqui na face medial da tíbia, nós temos a inserção do músculo sartório, do músculo grácil e do músculo semitendíneo. Nessa região, os 3 tendões desses músculos formam uma estrutura que parece a patinha de um ganso, ou a patinha de um pato, ou a patinha de uma galinha. E aí os anatomistas, né, decidiram por chamar essa região de pata de ganso, ou pata anserina, né, por conta dessa morfologia bem peculiar. Essa região, essas estruturas, a presença desses tendões aqui na face medial da tíbia, dá uma leve estabilização para essa articulação, nessa parte mais medial. Relembrando então como se forma a articulação do joelho, então vejam só que nós temos a epífise distal do fêmur, seus côndilos, e a epífise proximal da tíbia com seus côndilos. Então está aqui a articulação formada pelo fêmur e pela tíbia nessa região do joelho. Então essa articulação, ela permite exclusivamente os movimentos, olha só, nessa vista lateral, movimentos de flexão e de extensão. Tá certo? Lembrando que faz parte também da articulação do joelho, a articulação entre a face patelar e a patela, aqui nessa região anterior. Existe ainda nessa região da epífise proximal da tíbia uma articulação com a fíbula, tá? Porém, essa articulação, ela não faz parte da articulação do joelho. Então, vamos passar agora ao compartimento anterior da perna. Esse compartimento é considerado o compartimento dorsiflexor, ou extensor da perna. A maior parte dos músculos que nós vamos encontrar nessa região estão relacionados com a movimentação da articulação do tarso e também com as articulações dos dedos do pé. Esses músculos, como eles atravessam anteriormente essas articulações, eles vão promover o movimento, né, trazendo o pé em direção à coxa anterior da perna. Esse é um movimento de dorsiflexão, olha só a linha de tração desses músculos. Então, esse compartimento, ele está localizado anteriormente à tíbia e à fíbula, que a gente não consegue visualizar aqui. E lembrando que entre esses 2 ossos existe a membrana interóssea, e essa musculatura, então, do compartimento anterior está sempre anteriormente a essas estruturas. Os 2 músculos mais superficiais desse compartimento anterior seguem de medial para lateral, como o tibial anterior e o músculo extensor longo dos dedos. O músculo tibial anterior é o principal músculo que realiza a dorsiflexão. Além disso, como ele se insere mais medialmente nessa região aqui do primeiro metatarso, ele também vai promover a inversão do pé. Já o músculo extensor longo dos dedos, ele envia 4 tendões para os 4 dedos mais laterais e vai promover a extensão desses dedos. Passando dessa vista anterior para uma vista lateral,
nós temos agora o compartimento lateral da perna, onde nós vamos encontrar os dois músculos fibulares, o fibular longo e o fibular curto. Os músculos fibulares, eles se inserem mais lateralmente nessa região do pé e são os principais eversores do pé. Eles vão puxar essa face lateral do pé em direção à perna, movimento que a gente conhece como eversão. Agora saímos da vista lateral e estamos em uma vista posterior da perna, onde nós temos o compartimento posterior dessa região. Esse compartimento ele também é conhecido como compartimento flexor plantar, uma vez que essa musculatura nessa região se insere nessa região do calcânio e ao se contrair, promove essa linha de tração, que traz o calcânio em direção à face posterior da perna, movimento que a gente conhece como flexão plantar, como quando a gente fica na ponta dos pés. O compartimento posterior da perna, também conhecido como panturrilha, é o maior dos compartimentos da perna. E os músculos mais superficiais dessa região é o tríceps sural, formado por dois músculos mais superficiais, que são os gastrocnêmios. Aqui nós temos o gastrocnêmio lateral e o gastrocnêmio medial. E profundo a esses dois ventres, nós temos um grande ventre, que a gente consegue ver, né, porções desse ventre, que é o músculo sóleo. Esses três ventres se unem nesse grande tendão que se insere na tuberosidade do calcânio, que é o tendão do calcânio, antigamente conhecido como tendão de Aquiles. Voltamos agora para uma vista anterior, nós estamos observando essa vista superior aqui do pé, né, anterior da perna, superior do pé. Estamos vendo então o dorso do pé, e nessa região do dorso do pé, assim como na mão, nós vamos encontrar os músculos intrínsecos do pé. E aqui no dorso, esses músculos realizam principalmente a extensão dos dedos do pé. São os músculos curtos do dorso do pé. Já numa vista plantar, nós vamos encontrar os músculos curtos, flexores dos dedos, os abdutores, os adutores, os músculos interósseos, assim como nós vimos nos dedos das mãos. Então, pessoal, esse foi o nosso resumão sobre os músculos dos membros inferiores. Lembrando que foi apenas uma visão geral, nós não falamos sobre todos os músculos, né? Falamos apenas sobre os principais. E agora nós vamos começar com a publicação das aulas que vão falar de cada uma das regiões, tanto dos membros quanto das outras partes do nosso corpo, ok? Não percam!